Pessoal, boa noite. Meu nome é Adriel, para quem não me conhece, eu sou aqui do estado do Maranhão, norte do Brasil, moro no subestado, na cidade de Balsas. E é um privilégio estar reunido com os irmãos, conhecer a maior parte aqui do grupo. Na sala de reunião eu não conheço, mas é um privilégio ver que existem jovens dedicados em um tempo de crise como o qual estamos vivendo, estarem dedicando as suas vidas para ter uma melhor preparação para a crise que está diante de nós. E eu estava conversando aqui com o Josana, ele me falou algo interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. A gente estava conversando sobre a nossa luta, como ela é ferrenha, né? Principalmente contra o nosso eu, contra a nossa natureza pecaminosa. Essa é a nossa maior guerra. E ele me falou até algo interessante aqui, porque realmente, irmãos, essa vigília é para guerreiros. Os que estão aqui são vitoriosos, são guerreiros. Deus seja louvado pela vida de cada um. E, de fato, todos se caracterizam os 300 gideões que estiveram ali firmes e fortes. Desde já, eu já quero também deixar antemão para os irmãos que eu não vou ficar até o final, pretendo ir até 1h30, mas pretendo retornar por volta de 5 da manhã. Aí qualquer coisa, os irmãos verem saindo aí, já fiquem sabendo, ok? Mas o meu desejo era de continuar toda a programação, mas creio que vai ser abençoado, todos seremos edificados para a honra e glória de Deus. Mas o que a gente estava conversando aqui, irmãos, nós não podemos esquecer que nós estamos num grande conflito, né? Satanás, certamente, ele não está alegre com o que está acontecendo aqui, ele vai tentar nos desanimar de alguma forma. E nós não devemos perder essa guerra. Nós não devemos perder essa guerra. Se você sentir sono, joga uma água gelada na cara, vai para a janela e faça o que o Josana disse. Ó. Olha, a gente estava conversando aqui, o Josana me disse algo que eu não sabia. Se ele quiser falar para a gente aqui onde foi que ele leu isso, compartilhar aí, colocar a referência desse livro. Ele disse o seguinte: Adriel, os reformadores colocavam os pés dentro da água fria e toalha úmida gelada na cabeça para estudar a Bíblia e não dormir. Achei muito interessante isso aqui. Eu não sei se ele pode explicar para a gente onde foi que ele viu isso, mas eu achei muito interessante, porque realmente a nossa natureza humana, quando se trata de leitura da Bíblia, espírito de profecia e vigílias como essa, a tendência dela é dizer não. E aí a gente entra naquela guerra, naquela batalha que Paulo fala, né? Subjugo o meu corpo, o reduzo à escravidão, de mortificar a carne. Mas assim, eu achei interessante isso aqui, que nós possamos seguir esse exemplo dos reformadores, né? Eles também tiveram essa luta, assim como nós temos, mas eles agiram de alguma forma, e eu sei que nós podemos ser essa guerra da natureza humana aí, para dormir, E aí eu dou meu conselho, vamos usar a água, colocar, se for possível, colocar os pés na bacia, né, Josana? Isso aí. Quer compartilhar, Josana, como foi que você leu isso? Eu vi isso num sermão, um rapaz falando sobre a história dos sermão. reformadores, e ele falou que os reformadores faziam isso para poder estudar a Bíblia durante a noite e não dormir. Legal. Então vamos lá. Eu tenho que acionar a minha tela aqui, né? Pode compartilhar com a gente a sua tela. Certo, eu já quero disponibilizar aqui o tema. Este será o tema da mensagem. Quero aproveitar aqui e agradecer pelo convite. Eu não estou vendo aqui a irmã Vilma. Foi ela que me fez o convite. Acho que ela está no terceiro sono agora, que ela mandei mensagem para ela está offline. Mas quero agradecê-la aí na pessoa da Josiane, que eu acho que a Josiane é a organizadora aí. Deus abençoe a vida de todos que estão organizando essa programação.
E pelo tema também, né, um tema tão interessante, eu creio, como eu comentei pela manhã, no culto com a Kelly, organizado pela Kelly, a outra sala virtual, quero reiterar o que eu falei e dizer que nós precisamos estudar as profecias, irmãos. Nós não acompanharmos as profecias, estudarmos e acompanharmos as profecias, a história, e acompanhar as profecias como conhecemos, estudando a Bíblia Sagrada, o estudo de profecia, nós certamente iremos nos perder. Mas também de nada valerá nós estudarmos as profecias, conhecermos os eventos e não estarmos com a nossa vida ligada a Cristo. Porque é isso que nos manterá de pé na prova final. Então, assim, esse tema ele faz todo sentido agora, né? Essa ligação, ela precisa ser contínua, como nós vimos hoje pela manhã. O Senhor ele quer nos dar uma vida de vitória, de triunfo, e não uma vida... O Senhor não quer que nós tenhamos esse coração em uma crise, um coração dividido, que não foi entregue a Ele ainda 100%. Então, o tema da mensagem que eu quero trazer aos irmãos é ao pé da cruz. Uma mensagem simples, mas eu creio que de grande valia para a nossa vida espiritual. Peço que os irmãos orem em seus corações. Não quero prolongar aqui, né? Mas que o Santo Espírito de Deus venha estar conosco nesse momento de meditação e que essas palavras, tudo que será refletido através da palavra de Deus, venha ter um efeito prático na nossa vida espiritual. Vamos Adriel, Oi. Eu só gostaria de falar um detalhe aqui para vocês e para você também, que a nossa sala está com o tempo ilimitado, tá? Então, se você quiser passar um pouco do tempo, se for necessário, não se preocupe que a nossa sala vai aguentar firme, tá bom? Ok, tá ilimitado ou limitado? Ilimitado. Ah, bênção então, porque de manhã foi apertado, né? Graças ao Douglas está ilimitado agora. Então vamos lá, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Vamos abrir as Bíblias. Capítulo 2 de Lucas. Esse sermão, eu quero até fazer uma observação aqui. O primeiro culto virtual que eu assisti aí organizado pela Kelly foi o Douglas que passou uma mensagem. E essa mensagem será basicamente o que ele pregou lá. Inclusive, uma boa parte do que ele falou das leituras que a gente vai ver aqui, eu quero apenas acrescentar. Mas eu quero enfatizar aqui que aquela mensagem foi uma mensagem bastante interessante e vai ser basicamente semelhante à mensagem que o Douglas passou. Quem esteve lá, não sei se lembra, mas será essa mensagem. Vamos lá no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso... Nós vamos ler a partir do verso 41. Antes de nós lermos, eu queria fazer uma oração de iluminação do Espírito Santo para que o Senhor venha falar conosco. Pode ser? Se puderem se ajoelhar, vamos fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servirmos, estarmos em um tempo de crise, ainda em liberdade religiosa, de podermos, através dessa vigília, buscarmos a presença do Teu Santo e Bom Espírito. Perdoe os nossos pecados e que os nossos corações agora estejam cativos à Tua voz. Possamos receber a Tua palavra, cultivar essa semente no nosso coração e que a nossa vida possa ter uma diferença. Possamos ser pessoas semelhantes a Cristo. É o que te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos ver o que está lá em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41.
Ora, anualmente iam seus pais, pai de Jesus, a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que cumpriria estar na casa do meu pai? Até aí. Vamos ler até aí. Nós vamos tirar aqui algumas lições desse registro pequeno da adolescência de Cristo, tirar algumas lições espirituais para as nossas vidas. Logo no verso inicial, nós vimos uma tradição em que o apóstolo deixa registrado, ainda hoje há essa tradição entre os judeus, de que as crianças até os 12 anos de idade, elas não podem participar das festas solenes, da Páscoa. Elas não são consideradas ainda pessoas adultas. Quando elas atingem os 12 anos, aí elas são levadas a essas festas solenes, e aí elas são consideradas filhos da lei. E aí eles fazem toda uma festa, uma solenidade, eles leem o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e há toda uma solenidade. Com Cristo não foi diferente. Como o registro fala, Jesus, ao atingir os 12 anos de idade, ele foi levado para essa festa solene, que é a Páscoa. E aí nós encontramos na história algo interessante. Um fato curioso aconteceu. Nós vemos logo de início aí. O que aconteceu, segundo o que a gente leu? Jesus, ele foi o quê? Esquecido, certo? Pelos seus pais. Primeira pergunta que eu faço para os irmãos. Irmãos, é possível um pai ou uma mãe esquecer um filho? Sim ou não? Vocês acham que é possível? Não. Não? Alguém acha que é possível? Eu creio que seja possível. É difícil, mas creio que seja possível. Certo. Eu também creio que seja possível. A Josiane diz que não, alguns aí eu vou falar. Então, irmãos, eu creio que seja possível sim. Apesar de o sentimento ser muito forte de uma mãe por um filho, é curioso que eu me recordo, quem já andou nos aeroportos aí, não sei se alguém já viu isso, eu costumei ver nos aeroportos mães com uma linha de nylon agarrada nos filhos, ela segurando os filhos pelo cordão de nylon, para não se perder, para não perder o filho, porque o aeroporto é grande, e ela com uma cordinha ali segurada no filho para não perder. E se alguém já viu isso. Mas Maria, ela só tinha um filho, Cristo, e ela, segundo o registro, ela esqueceu. E aí, o registro bíblico, ele fala que eles caminharam, primeiramente, por um dia, certo? Nós vimos aí no verso, eu não lembro qual é o verso aqui, aqui no verso 44. Foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo, ou seja, eles ficaram lá distraídos, conversando, não sei, lá no templo, e agora eles caminharam a estrada de volta,
E aí, quando passou um dia, depois de um dia, aí ela se lembrou. Aí se lembrou que havia esquecido Cristo. E agora nós entramos numa parte interessante. Eu imagino que isso não está registrado, mas eu imagino que depois de um dia, quando eles pararam durante a viagem para armar as barracas, para dormir, aí eu entendo porque talvez Maria se lembrou de Cristo. Porque Jesus, segundo os escritos de Ellen White, ele era um jovem muito ativo. Ele não esperava os seus pais mandarem para ele fazer as coisas. Eu imagino que quando Maria e José começaram a armar as barracas, e aí eles perceberam que Jesus não estava ali de pronto, porque ele não esperava seus pais mandarem. Ele era uma criança muito ativa, muito obediente. E eu imagino que ela... Isso eu imagino, né? Que agora ela, ao perceber que Jesus não estava, eu imagino que pensamentos terríveis passou na mente de Maria. Porque ela deve ter lembrado da infância de Jesus, em que Herodes tentou matá-lo. Eu imagino que pensamentos terríveis passou na mente de Maria. Terríveis. E agora eles começaram a perguntar, viram Jesus, e ninguém sabia de nada, eu imagino. E agora a Bíblia fala que eles voltaram atrás de Jesus. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui antes, porque que nós entendemos um ponto... Irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo, ele é o ápice, ele é o clímax. Mas, na verdade, o sacrifício de Cristo, ele se iniciou desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento já foi um sacrifício. Na verdade, desde o céu, só o fato de Cristo ter que despir a sua glória, a sua condição de um ser divino e se revestir da humanidade já foi muito humilhante para ele. Mas desde a sua infância, Jesus nasceu numa manjedoura, né? Muito humilde, morou em uma cidade, uma das cidades mais pobres da sua região. Ele poderia ter vindo dos grandes palácios, mas nós vemos que o sacrifício de Cristo na cruz ele é apenas o clímax. E esses pensamentos terríveis, eles passou pela mente de Maria. E agora no registro a gente vê que eles voltaram para Jerusalém atrás para encontrar Jesus. E agora o texto fala que demorou quantos dias? Aí fala que 3 dias depois. Né? Eles já haviam viajado um dia, né? Aí mais 2 dias ao regressarem. Aí 3 dias. 3 dias depois, aí chegaram no templo agora e encontraram Jesus ensinando os doutores. E agora ficaram maravilhados. Agora que nós temos mais uma lição interessante para nós, para a nossa vida espiritual. Quando Maria encontrou Jesus e José encontraram Jesus, eles reconheceram o seu erro? O que os irmãos acham? Nós vemos lá no verso 48, vamos ler novamente. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Irmãos, Maria reconheceu o seu erro? Não. Ela não reconheceu o seu erro. E aqui nós vemos uma lição para nós, uma lição de justiça própria. Ela quis culpar a Cristo, sendo que eles esqueceram, passaram um dia viajando e não se lembraram de Cristo. E quantas vezes nós cometemos esse mesmo erro também de justiça própria? De culparmos, talvez, os outros pelos nossos erros. Essa foi a atitude de Maria. Ao invés de reconhecer o seu erro, ela agora quis culpar Jesus. E Jesus agora, com aquele tato divino que ele tinha, mesmo sendo seus pais, ele tinha toda essa sabedoria, esse tato. No verso seguinte, a gente vê a forma como Jesus respondeu e ele disse: Por que me procuráveis? Não sabeis cumprir a estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus disse assim: Olha, eu só tenho 12 anos, vocês nunca deveriam ter me esquecido. E agora isso foi uma lição para eles, eu creio, e para nós. Nós entendemos essa lição aqui. E eu queria agora discorrer na história com as lições principais que nós vamos extrair agora
desse relato, que foi escrito pela serva do Senhor, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações. Eu quero fazer a leitura aqui, queria que os irmãos estivessem bem atentos, porque as lições que Ellen White descreve a respeito desse acontecimento são muito ricas para a nossa vida espiritual. E ela diz o seguinte, prestem atenção. Se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado e não teriam perdido de vista a Jesus pela negligência de um dia, não teriam perdido de vista a Jesus. Pela negligência de um dia, perderam o Salvador. Custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosas buscas a tornar a encontrá-lo. Agora ela vem e começa a trazer as lições para nós. Ela diz o seguinte, ó. Agora ela vai... Adriel, eu não sei se é só para mim, mas eu acho que a janela que está sendo passada está errado por causa que os slides não está passando, pelo menos para mim. Não sei eu já vou passar os slides. Eu vou chegar sim, ok. Vamos reproduzir os slides mais na frente. Ok, perdão, eu achei que já estava passando. Qualquer dúvida aí vocês podem falar, ok? Mas vamos lá. Agora a Ellen White ela vai trazer as lições para a nossa vida espiritual através desse registro. Porque tudo foi inspirado e é para o nosso proveito, tudo que foi escrito. Nós precisamos entender as lições. E a Ellen White agora ela traz o sentido pelo qual, assim como Maria e José perderam a Jesus de vista, eu e você podemos perder. E não termos Cristo junto a nós. E agora Ellen White vai citar 3 coisas que nos fazem perder a Jesus de vista. E nós vamos meditar nisso porque é muito profundo. Eu estive a meditar nessas 3 coisas e quando eu leio assim, eu perguntei, mas essas 3 coisas, tem coisas que aos nossos olhos parecem ser tão mais graves, por que Ellen White teve que listar apenas essas 3? E eu confesso aos irmãos, quando eu fui pesquisar isso, de fato eu entendi por que foi selecionado esses 3 itens como coisas que nos fazem perder a Cristo de vista. E ela diz o seguinte, custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosa busca para encontrá-lo. O mesmo quanto a nós. Primeiro ponto que ela destaca, que nos fazem perder Jesus de Cristo. Perder a Jesus de vista. Conversas ociosas. Primeiro ponto que eu queria tratar aqui, irmãos. Que nos faz a perder Jesus de vista. Segundo o texto inspirado. O que nos pode fazer a perder Jesus de vista hoje? E não estarmos tão perto e junto de Cristo. As conversas ociosas. Eu queria que alguém aí, 1 ou 2 pessoas, desse o exemplo para nós. Qual o nosso entendimento hoje de conversas ociosas? O que seria conversas ociosas? Alguém poderia nos ajudar? Tempo gasto em coisas materiais. Tempo gasto em coisas materiais. Mais alguém? Eu acho que eu falando, eu não tô bem com o vídeo podendo liberar agora, mas vou falar aqui. O que todos estão ouvindo, ok? Tá, eu acho assim, a questão aí, conversa ociosa, pode ser que esteja, para mim, talvez conversas banais, assuntos que não tem tanta importância, por exemplo, não criticando, né? Cada um tem seus gostos, por exemplo, tem um exemplo, e aí, o Brasil jogou contra a Argentina, e aí, como é que ficou lá a partida e tal? Esse tipo de assuntos, assim, eu concordo que, na minha opinião, não se encaixa nesse quesito aí, conversas ociosas. Ok. Também. Eu acho que eu acho que também. O áudio está dando eco. O áudio está meio ruim.
Ok, irmão. Tenta falar novamente pra gente. Acho que era a Aline Andrade, é isso? Isso, a Aline Andrade tinha feito comentário, mas devido ao áudio estar ruim, a gente não conseguiu ouvir. Ok, vamos continuar, né? Pelo tempo. O tempo tá Tá. correndo, vamos continuar. Mas assim, o texto fala que o primeiro ponto que pode nos fazer perder Jesus de vista é as conversas ociosas. Ou seja, o princípio bíblico, irmãos, segundo Coríntios, é que tudo que venhamos a fazer deve ser feito para o quê? Para a honra e glória de Deus. Tudo que sai da nossa boca por conversas deve ser para edificação. Deve ser útil. Tudo que não é para edificação e que não é útil, em algum sentido, é conversas ociosas. E eu queria ler com vocês aí o que está em Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37. Olha o que a palavra de Deus diz, e nós vamos entender por que a Noite falou sobre esses 3 pontos, e por que esse ponto ele é tão sério, ao ponto de nos fazer perder Jesus de vista. É Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Diz o seguinte: digo-vos, pois, que de toda palavra o quê? Ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então nós entendemos aqui, isso aqui nos remete ao santuário celestial. No dia do juízo, nós teremos que dar conta das nossas palavras. Então assim, as nossas palavras, se elas forem ociosas, certamente elas nos farão perder a Cristo de vista. Adriel, Mateus o quê? Mateus 12, verso 36 e 37. Os irmãos leram aí: digo-vos, pois, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu queria dar aqui alguns exemplos, irmãos, porque esses dias eu encontrei um texto que me marcou muito, que dizia o seguinte: os discípulos, eles foram conhecidos por serem seguidores de Cristo pela sua linguagem pura e simples. Está escrito exatamente dessa forma. Então, assim, irmãos, a palavra de um jovem adventista, a conversa de um jovem adventista, ela sempre será diferenciada pela pureza e pela simplicidade. Às vezes é com tristeza no meu coração que eu falo. É tão difícil hoje a gente encontrar, até mesmo na igreja, em reuniões dedicadas ao crescimento espiritual, às vezes grupos e conversas que giram em torno de futebol, de séries, de filmes da Netflix, né? Você assistiu aquele filme tal, aquela série tal? Isso são conversas ociosas. E Ellen White está colocando isso como coisa muito séria. E segundo a Bíblia Sagrada, todo homem irá prestar conta no dia do juízo de qualquer palavra ociosa. Nós precisamos refletir a respeito disso, porque isso se remete ao santuário celestial. Então é algo muito sério para nós pensarmos. E o pior, isso afasta a presença de Cristo da nossa vida. Continuando o texto, segundo ponto. Então, o primeiro ponto que nos faz a perder Jesus de Cristo, perder a Jesus de vista. Primeiro ponto que nos faz nos distanciarmos e não estarmos junto a Cristo, conversas ociosas. Segundo ponto, que ela não destaca, por conversas ociosas. Segundo, por maledicência. Para quem não sabe, eu queria resumir aqui o que significa maledicência. Maledicência significa o seguinte: simplesmente falar mal dos outros. E aqui nós vamos entender como o negócio fica mais sério ainda, irmãos. Fica mais sério ainda. E aí a gente vai começar a entender por que, de fato, a Ellen White listou essas 3 coisas. E eu comecei a entender o porquê que ela listou essas 3 coisas. Eu pergunto, irmãos, fácil ou difícil para nós
Nós fazemos isso quase que diariamente. Estou falando mentira ou verdade? Falamos mal dos nossos irmãos? Quase que diariamente, irmãos. Isso acontece conosco. Caímos nessa tentação. Sim ou não? Isso é um desafio para nós, como nós vimos hoje de manhã. Será que nós estamos vivendo lá na vida do homem de Romanos 7 como escravos do pecado da maledicência? E eu achei interessante que hoje na minha meditação, eu estava lendo o livro de Tiago, e Tiago fala muito a respeito do controle do membro, um membro tão terrível que é a língua, né? Que às vezes nos faz tropeçar tanto nas conversas ociosas como na maledicência, e nos fazer perder a Cristo de vista. E eu queria ler um texto aqui, ó. Eu vou reproduzir o texto agora para os irmãos, acompanha aí no... Não sei se vai aparecer aí. Apareceu aí para os irmãos o texto? Apareceu sim. Irmãos, olha a seriedade desse texto. A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Ou seja, é uma dupla maldição por quê? Porque tanto aquele que fala como aquele que ouve, ele é participante. Então, por isso que é uma dupla maldição. Só que o texto fala que cai mais pesadamente sobre aquele que fala. Irmãos, e nós não podemos, nós que nos consideramos ser aquele povo que vai dar o alto clamor, o povo lá de Apocalipse, capítulo 14, verso 5, que na sua boca não se achou engano. Falta diante desse defeito de caráter. Que o Senhor venha nos ajudar e nos dar poder para erradicarmos esse mal da nossa vida. Que essa vitória possa ser alcançada hoje na nossa vida. E nós possamos refletir o que está escrito em Tiago. Aquele homem que refreia a sua língua, esse homem. Às vezes a gente fala tanto em que a vitória é possível sobre o pecado, mas falar de vitória sobre o pecado é fácil, irmãos. Agora, vivermos textos como esse de Tiago, ter um controle da nossa língua, é o nosso maior desafio. Termos conversas puras e simples é o nosso desafio, como nós vimos hoje de manhã. E continuando aí, só para a gente entender mais aqui a seriedade, por que essas coisas nos fazem perder a Cristo de vista, lá em Colossenses capítulo 3, verso 8, diz assim, ó, quero só que os irmãos acompanhem. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia e da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Isso está em Colossenses capítulo 3, verso 8. Eu quero que os irmãos acompanhem agora em Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Olha para vocês verem a seriedade dessa questão da maledicência. Capítulo 6, verso 16. Vamos ler. Verso 16. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim. A sétima que ele abomina. A primeira, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina projetos iníquos. Quinto, pés que apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E agora o sétimo. E o que semeia o quê? Contenda entre os irmãos. Então nós vemos aqui que tem 6 coisas que Deus, segundo o verso 16, tem 6 coisas que Deus detesta, mas tem uma que ele abomina. Qual é essa que ele abomina? A maledicência. Irmãos, vocês entendem a seriedade? Por que a White foi inspirada por Deus a colocar esse ponto como uma das coisas que nos fazem perder a Cristo de vista?
Segundo o texto bíblico, 6 coisas terríveis que nós vimos aqui, Deus detesta, mas esta Deus abomina. E eu cheguei a uma conclusão, por que Deus abomina? Porque lá em Tiago diz o seguinte, Tiago capítulo 4, verso 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão e fala mal da lei. Por que quem fala mal de um irmão está falando mal da lei? Porque a lei, irmãos, ela é a expressão divina do caráter de Deus. E quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de quem? Eu falo da lei porque eu estou falando diretamente do caráter daquele que criou o homem, a sua imagem e semelhança. Por isso que isso é abominável aos olhos de Deus. Então que Deus nos ajude, irmãos, a vencermos esse mal que tão de perto tem nos assolado. E eu queria deixar aqui uma dica, para o sermão não ficar muito teórico, mais prático para a nossa vida diária. Porque assim, às vezes a gente pode pensar, Adriel, mas geralmente é uma pessoa que vem falar de outra pessoa, falar mal de outra pessoa para mim. E o texto fala aqui que nós vimos que é uma dupla maldição. Tanto aquele que ouve, como aquele que fala. Então eu tenho que fazer algo, se alguém vier falar para mim. E eu vi um texto, não estou com ele aqui, mas ela fala, ou nós nos retiramos, ou nós mudamos a conversa com sabedoria, né, contato, claro, se possível, contato e sabedoria, com sabedoria isso é possível, irmãos, nós podemos mudar a conversa para um sentido mais agradável, mais puro, mais simples, nós possamos ter essa sabedoria. Agora, isso só será possível se estivermos ligados à videira através do estudo da Bíblia e da oração. Ok. Então, relembrando aí, primeira coisa que nos faz a perder Jesus de vista, conversas ociosas. E segundo, a maledicência. Terceiro, Ellen White fala, conversas ociosas. E por último, maledicência e negligência da oração. Sobre a oração aqui, o tempo já está passando muito rápido. Quantos minutos eu tenho aí? Quantos minutos eu tenho aí? Alguém está... Você pode utilizar mais 10 minutos, tá bom? Eu vou ter que correr aqui. Vamos lá, então. Então, assim, primeiro ponto, conversas ociosas que nos fazem perder Jesus de vista. Segundo, maledicência. E agora o terceiro, negligência da oração. Sobre a oração, eu quero destacar todos os pontos principais, irmãos. A vida de oração ela é indispensável para uma vida vitoriosa. A vitória de Cristo ela foi possível porque ele foi um homem de oração. A revelação fala que a vida de Cristo era entre a multidão e a montanha. Por isso foi uma vida de vitória. E o primeiro tipo de oração que nós precisamos entender que deve fazer parte da nossa vida, ela não é a principal, mas ela também é necessária. Porque ela que, primeiramente, traz os anjos até nós. A oração do culto familiar. Irmãos, esse culto nós não podemos desprezar. É um culto que hoje se vê tão pouco nos lares, mas é um culto que nós não podemos desprezar. Olha o que esse texto diz. No culto familiar, tome de parte a Bíblia com as crianças, cada qual com sua Bíblia, lendo dela 1 ou 2 versos. Cante então um hino preferido, seguido de oração. Em sigela petição, cantai ao Senhor as vossas necessidades e exprimir gratidão por suas bênçãos. Deste modo, saudareis a Jesus como hóspede. Olha aí você bem junto a Cristo, logo nas primeiras horas do dia, no culto familiar, recebendo Jesus como hóspede. Bem-vindo ao vosso lar e coração. Fazei da hora da oração um momento deleitável e interessante. Ou seja, não vamos tornar também um momento tedioso, né? Aquele momento, ler um capítulo da Bíblia, não, mas um momento interessante, né? Um pouco simples, objetivo e rápido. Mas isso não deve ser passado por cima, irmãos. Mas assim, eu quero destacar também esse outro tipo de oração, que é essa oração, a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Não significa que nós vamos ficar de joelho o dia todo. Mas durante o trabalho, no supermercado, em vários momentos nós podemos exercer o que esse texto diz. Cultivar o hábito de falar com o Salvador, quando sós. Quando estáis caminhando e quando estáis ocupados com os trabalhos diários. Que vosso coração se eleve de contínuo em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento.
que cada respiração seja uma oração. Então nós temos a oração do culto familiar, nós temos essa oração contínua que nós podemos fazer, onde quer que estejamos. Agora sim, a oração principal que eu quero destacar aqui, irmãos, é essa oração, a oração secreta, que é a vida da alma. De todas as orações, essa é a mais importante. Devemos orar em família, como nós vimos no culto familiar, sim ou não? Sim. Mas, acima de tudo, não devemos negligenciar o quê? A oração secreta, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. Não basta orar em família e em público. E às vezes nós oramos aonde? Nós podemos até fazer o culto familiar e orar nos cultos na igreja em público, mas isso não é o suficiente. Irmãos, a oração mais importante é a oração secreta. Irmãos, qual é a oração secreta? É aquela oração que está escrita lá na Bíblia que diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor teu Deus. É aquela oração em que você pede poder. Você pede agora a justiça comunicada para vencer os defeitos e pecados tão difíceis que parecem aos seus olhos. É aquela oração que você rasga o seu coração e você diz, Senhor, eu entendo que este pecado é o pecado mais difícil para mim. Eu não tenho condição de vencê-lo, porque ele é maior do que eu. Senhor, mas por favor, me dá poder para vencer pela tua graça e pela tua misericórdia. Irmãos, é essa a oração que nos dá vitória e que nos traz alívio, e que traz alívio para a nossa alma. Essa é a oração, não é aquela oração de 5 minutos que nós gastamos com o tempo familiar, não é aquela oração de 1 minuto que nós gastamos na igreja. Essa é aquela oração de Daniel, de 3 vezes ao dia, que nós colocamos os nossos joelhos ao chão, que nós gastamos tempo com o Senhor. Essa é a oração secreta. Então nós vimos aí 3 coisas que o Senhor nos orienta para que não venhamos a esquecê-lo e perdê-lo de vista. E eu queria entrar aqui na parte final, e aqui nós chegamos no ponto mais importante da mensagem, no clímax, que é o remédio, na verdade. É o remédio para a nossa vida. Só que, antes, eu quero que vocês acompanhem a seguinte leitura. Quando nos absorvemos em coisas mundanas, de maneira que não temos um pensamento. Olha só, deixa eu só ajeitar aqui. De maneira que não temos um pensamento para aquele a quem se concentra nossa esperança de vida eterna. Separamos-nos de Jesus e dos anjos celestiais. Primeiro ponto que acontece, irmãos, quando nós não fazemos os cultos familiares, quando nós não gastamos tempo em oração. Segundo texto, primeira coisa que acontece, separamos de Jesus e dos anjos celestiais. Na verdade, Jesus nunca se separa de nós. É nós que nos separamos dele. Fique bem claro isso, irmãos. Jesus, ele nunca se separará de nós. Nós que nos separamos dele, através das nossas atitudes, da negligência da oração, da maledicência e das palavras ociosas. E não só Jesus, mas os anjos também se afastam de nós. Aí a palavra continua e diz assim, estes santos anjos não podem permanecer onde a presença do Salvador não é desejada e sua ausência não é sentida. Eis porque tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo. Qual é a causa do desânimo da frieza espiritual? E aí, segundo ela diz, não veem que a falta está com eles mesmos. Separando-se de Jesus, afugentaram a luz de sua presença. E aqui nós vemos agora, nós entramos no remédio para a nossa vida espiritual. Eu queria deixar aqui a parte principal. E o texto diz o seguinte, faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-lo ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito.
Se queremos ser salvos ao final, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Irmãos, nós precisamos reaprender o que de fato é a verdadeira lição de arrependimento e humilhação ao pé da cruz. Esse texto ele diz que nós devemos voltar uma atenção especial, de preferência 1 hora. Se nós formos ver bem, irmãos, depois da meditação que nós vamos ver aqui, eu cheguei a uma conclusão de que 1 hora é muito pouco para nós meditarmos nas cenas finais. É um assunto que eu tenho estudado tanto, e cada dia que eu estudo mais, eu vejo que ele é mais vasto ainda. E 1 hora é muito pouco para meditar sobre isso. E eu queria que nós agora direcionássemos a nossa mente para essas lições. Porque, segundo o texto, irmãos, toda a vida de Jesus era essencial. Jesus ele é o nosso modelo e toda a sua vida é essencial para o nosso crescimento espiritual. Mas, porém, Ellen White fala que a nossa atenção deve estar nas cenas finais da sua vida. E nós vamos entender isso e eu queria deixar o mais prático possível. Por que que isso é fundamental, de gastarmos tempo em refletirmos nos momentos finais da história de Cristo? Os irmãos lembram que lá no ritual do santuário existia algo interessante. No ritual do santuário, aquelas pessoas elas tinham que levar um animal e matar aquele animal através de um cutelo. Vocês acham que Deus tem prazer na morte de animais? Mas isso era feito para que aquilo causasse uma dor e que eles entendessem a malignidade do pecado e que vissem o que causaria ao olharem aquele cordeiro que seria Cristo, o que estava causando tudo aquilo seriam seus pecados. E aquilo deveria gerar um ódio tão grande em seus corações pelo pecado, ao ponto deles nunca mais desejarem pecar contra Deus. Essa era a experiência do ritual do santuário. Que aquelas pessoas eram levadas a fazer. E eu queria abordar aqui alguns pontos interessantes, porque nós estamos agora, inclusive essa mensagem, ela pode ser aplicada também agora para esse momento em que essa festividade em que está acontecendo hoje no mundo, da Semana Santa. E quando se fala em Semana Santa, irmãos, geralmente nós vemos aí os filmes, as novelas, né? E geralmente, os apelos e os ensinamentos da Páscoa a respeito do sacrifício de Cristo, eles geralmente mexem mais com os nossos sentimentos do que com a nossa própria razão, pelo fato de ter um apelo mais ao sofrimento físico que Cristo passou. E nós vamos entender que, na verdade, o que Jesus passou no seu físico foi insignificante diante da angústia que ele passou na sua mente. Nós precisamos compreender isso. O nosso tempo é pouco, mas vamos lá, nós já estamos encerrando. E olha só o que esse texto diz. Cristo morreu na cruz, morte por mais demais cruel. Todavia, outros, por amor dele, sofreram igualmente, no tocante à tortura física. O sofrimento físico, porém, não foi senão pequena parte da agonia do amado Filho de Deus. Então nós vemos que, fisicamente, outros sofreram semelhantemente a Cristo. Então, assim, às vezes a gente olha para aqueles filmes, os filmes dos chicotes, nas costas de Cristo, os espinhos, e aí nós somos levados, ao invés de sentirmos reverência e um pensamento sólido a respeito do que o pecado, da malignidade do pecado, nós somos levados a sentir pena de Cristo e não reverência, porque não entendemos o que de fato fez Jesus sofrer em sua grandeza. Não foi o físico, mas a angústia mental que ele passou. Eu queria que a nossa mente agora fosse direcionada lá ao Getsemane. A experiência tão dolorosa que Cristo passou no Getsemane. Jesus já havia passado momentos difíceis até chegar ao Getsemane, ele tinha feito a Santa Ceia, e ali, engraçado que antes de ele chegar ao Getsemane, ele viu aquela videira, e ele deixa claro que a nossa salvação ela depende unicamente da nossa ligação com ele.
E aí ele foi para o jardim do Getsêmani, e ali foi um momento difícil para Cristo. Foi um momento em que a taça da ira de Deus tremeu na sua mão. Irmãos, eu quero vos apresentar um texto. Esse texto até hoje, eu só vou entender isso no céu. Eu não sei se é possível a nossa mente tão finita entender o que Cristo passou lá no Getsêmani. E se a nossa mente se demorasse mais no que Cristo passou nas últimas cenas, como ela te aconselha, irmãos, diante da tentação, sabe qual seria o nosso pensamento? Senhor, diante de tudo que o Senhor fez, de que o Senhor passou, isso é pouco. É pouco a obediência que eu posso entregar ao Senhor. Olha só o que esse texto diz a respeito do que Cristo passou e do que Ele fez por nós. 3 vezes recuou sua humanidade do último, supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Ver o poder do pecado, as misérias e os ais do mundo condenado erguem-se ante dele. Contempla-lhes a sorte iminente e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar da sua parte. Irmãos, esse texto diz que lá no Getsêmani, naquele momento decisivo, em que a ira de Deus... Irmãos, Jesus ele estava completamente separado do Pai, da presença do Pai. Completamente. O texto fala que custasse o que custasse, ele estava disposto a se separar. E ainda que ele não ressuscitasse, ele estava disposto a fazer isso, mas ver a raça humana salva para a vida eterna. Irmãos, isso não entra na minha mente finita. É como se Jesus se Deus dissesse para Jesus assim, ó, meu filho, olha tudo que essa raça fez, que essa raça humana fez. Você agora vai ter que escolher ou a raça humana ou viver para sempre sem a minha presença. E Jesus escolheu, sabe o quê? Ele disse, custe o que custar. E ele foi em frente. E mesmo que isso estivesse em jogo, a sua vida eterna. Irmão, Jesus chegou ao ponto, para ele, ainda que ele vivesse separado para sempre do seu Pai, mas ele decidiu ir em frente, salvar a mim e a você. Isso é um pensamento que a nossa mente finita só irá compreender no céu. E eu queria deixar esse pensamento para nós concluirmos. Esse texto ele diz o seguinte: o mal triunfa em qualquer lugar que Deus não é conhecido ou seu caráter contemplado. Nós não poderíamos cometer pecado se percebermos a presença de Deus e pensássemos em sua bondade, seu amor e sua compaixão. Irmãos, o texto diz que nós não poderíamos cometer pecado se nós estivéssemos diante da nossa meditação e da nossa contemplação as cenas finais. Como exemplo, que é no arte de Deus, passarmos 1 hora refletindo a respeito disso. Imagina que agora, naquele momento que você vai perder a paciência, e você entra agora com Jesus, naquele momento que ele está sendo julgado, e Jesus recebe um tapa, você vai assistir mesmo? E oferece a outra face. Eu gosto de pregar. E nós entendemos o que ele passou, diante do que ele passou, as tentações que vêm sobre nós, elas são mínimas e pequenas. E o texto continua dizendo, diz, Satanás sabe que se obscurecer a nossa visão, para que os olhos da fé não possam contemplar a Deus, não haverá barreira contra o pecado. É necessário conhecer a Deus para ser atraído a Ele. E a percepção de sua imagem, como representada em Cristo, muda a visão do pecado sobre o diabo. Eu quero deixar aqui esse último texto. Sem a cruz não teria o homem união com o Pai. Ao ajoelhar-se em fé junto à cruz, alcança ele o mais alto lugar que o homem pode atingir. É nosso privilégio também nos gloriarmos na cruz. Nosso privilégio dar-nos inteiramente a Ele,
como ele se deu por nós. Como nós vimos hoje de manhã, irmãos, é nosso privilégio nos darmos proporcionalmente a Cristo ao que ele fez por nós. Darmos inteiramente. Como nós vimos hoje de manhã, diante da crise que estamos vivendo, em pouco tempo que nos resta, não há mais tempo para um coração dividido. E sobre as cenas finais, houve um homem que teve um fim muito triste, por ter um coração dividido. Esse homem foi Judas. Eu espero que nós não venhamos ter esse triste fim, de termos um coração dividido, porque a angústia mental que aqueles que se perderão irão se dizer será semelhante à que Cristo passou no jardim do Getsêmani. E quando Cristo esteve junto com os discípulos, ele disse algo interessante. Porque nós estamos falando aqui, irmãos, de estarmos bem junto a Cristo, e hoje se fala muito de relacionamento com Cristo, o que importa é relacionamento. Só que eu queria dizer algo. Existe uma pessoa no céu que ela queria muito relacionamento, ela tinha relacionamento com Cristo. Só que ela não queria compromisso com a lei de Deus. Ela queria relacionamento com Cristo, mas ela não queria compromisso com o governo de Deus. Essa pessoa era Lúcifer. Ela tinha um relacionamento com Cristo no céu, mas ela não queria compromisso. Então, o relacionamento que Cristo quer conosco hoje, para estarmos bem junto a Ele, como esses homens estavam ao seu redor, era um relacionamento de compromisso. E as palavras de Cristo a esses homens foram: se vocês querem estar bem junto a mim, se vocês querem ter um relacionamento comigo, vocês façam o seguinte: vocês fazem o que eu vos mando. Se vocês são os meus amigos, façam o que eu vos mando. Irmãos, o verdadeiro relacionamento, ele é um relacionamento com compromisso. É um relacionamento que ouve, que lê, que entende, que ora, mas também que obedece. Que essa mensagem venha ter um efeito prático na nossa vida, e que nós possamos, a partir de hoje, ter uma experiência nova com Cristo, e tirarmos 1 hora por dia para meditarmos nesse tema tão vasto, que é os momentos finais da história de Cristo, entendermos mais sobre os momentos angustiantes que ele passou, entendermos que o que nós passamos hoje não significa nada. Coríntios fala que não sobreveio tentação sobre nós, senão humana, mas fiel é Deus e não deixará que sejamos provados além do que possamos suportar. Juntamente com a prova virá também o meio de escape. Irmãos, Deus é fiel e justo para nos sustentar e nos dar a vitória. E quando Cristo estava lá na cruz, teve um homem que consolou a Cristo. Os discípulos já estavam lá de longe. E teve um homem que disse assim, ó: Senhor, lembra-te de mim. Irmãos, aquele homem, ele era a última oportunidade dele. E eu queria deixar aqui a última reflexão, que nós não venhamos esperar a última história, o último dia da história dessa terra para nós tomarmos a nossa decisão, porque poderá ser tarde demais. Está aí uma crise diante de nós, e hoje é o tempo de nós selarmos esse relacionamento com compromisso com Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a cada dia em sua palavra, e que nós possamos também pedir força do alto. Amém. Essas puras e simples como os discípulos tiveram, e sermos reconhecidos aí fora. Para a honra e para a glória de Deus, esse é o meu desejo e a minha oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E com esse pensamento, né, de um relacionamento realmente íntimo com o Senhor Jesus, nós vamos louvar agora o hino Ao Ver a Cruz. O Douglas vai colocar para a gente, e após o hino, o Adriel poderá fazer uma oração para a gente. Pode ser, Adriel? Pode ser. Ao ver a cruz
Vamos fazer a oração agora, né? É isso, Douglas? Isso. Vamos lá, vamos ajoelhar então, os que puderem. Oremos. Nosso Pai Celestial, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor não poupou a vida do Teu único Filho por amor de nós. Obrigado também porque o mesmo está no Santuário Celestial, fazendo com que essa oração tenha todo um sentido completo. Pai, nós estamos aqui para suplicar o perdão pelos nossos pecados. Pai, nós queremos chegar agora ao lugar mais alto, ao pé da cruz. Queremos entrar agora no Santíssimo Santuário Celestial e pedir que o sangue de Cristo apresentado venha nos purificar de toda a imundícia. Pai, justifica-nos, Senhor. Pai, eu quero te pedir pela nossa vida espiritual, por cada jovem que aqui está. O Senhor sabe das nossas lutas diárias, e o Senhor sabe também do tempo que se aproxima diante de nós. A Tua palavra fala, Pai, que é um tempo ao qual nunca houve. Nós precisamos ter uma vida de total ligação com o Senhor. Nos ajude, Pai, a amarmos também as profecias, a estarmos atentos, para que possamos estar preparados e não sermos pegos de surpresa. Fique conosco durante esta reunião que irá prosseguir. Possamos continuar aprendendo uns com os outros e que, ao sairmos também junto aos nossos familiares, às pessoas que nos cercam, aos nossos amigos, nós possamos refletir, Pai, a Tua glória. Que toda a nossa experiência ao pé da cruz venha refletir através do nosso semblante, através das nossas conversas, que as nossas conversas possam ser como as dos discípulos, para que possamos ser reconhecidos. Conversas puras e simples. Possamos também estar livres, Pai, pelo poder da Tua graça, de toda maledicência. E que possamos também ser amantes, Pai, de ter prazer em orar para estarmos junto a Ti. Nos abençoe, recebe esta nossa oração, é que oramos a Ti em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Pai.